João saiu de casa como todos os dias para o trabalho dirigindo seu carro. Mas nesse dia, no meio do caminho, havia uma blitz policial. O policial o parou e pediu para ele apresentar a carteira, os documentos. Pois não, ele foi pegar a carteira e percebeu que tinha esquecido em casa. Então ele abordou o policial dizendo: "Eu esqueci na minha casa." O policial perguntou para ele: "Mas você trabalha com o quê?" Ele disse: "Eu sou professor." O policial sorriu para ele, lavrou uma multa e entregou na mão dele, dizendo o seguinte: "Professor, isso aqui não é uma multa. Quando você olhar para isso daqui, você vai se lembrar que isso daqui é uma mensalidade que você está contribuindo porque você esqueceu a sua carteira." Assim como a gente, quando esquece alguma coisa, alguma prestação, algum compromisso, e vai pagar depois, paga com juros, paga com multa, assim o policial ensinou isso para João. E João foi para casa pensando nisso. Sabe que a verdadeira lição que Deus quer ensinar para nós esta semana tem a ver com nossos esquecimentos. Esquecer é natural do ser humano, nossa memória é muito falha. Podemos esquecer a carteira, podemos esquecer um compromisso, uma data de aniversário. E quando isso acontece, é muito chato, é muito ruim. Quando as pessoas se esquecem e acontece com a gente, também é muito ruim. Agora, pior é quando a gente se esquece dos nossos compromissos espirituais. Então, essa semana a lição vai trazer os memoriais para a gente se lembrar da graça de Deus e dele. Vamos conversar daqui a pouco. Hoje é sábado, 11 de outubro de 2025. A lição está muito bonita, traz um tema novo, como memoriais da graça. Traz um texto bíblico bastante apropriado para a gente pensar, que é o texto aqui de Josué 4, 23 a 24, que diz assim: "O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês tenham temor ao Senhor, seu Deus, todos os dias." Que interessante, né, esse verso. Deus opera maravilhas e nós nos esquecemos. Essa é a parte mais triste e dolorosa de toda a história. E o Deus que fez milagres e maravilhas para Israel no passado, já sabendo que eles iam esquecer dele, criou alguns memoriais. E esses memoriais vão ser estampados durante essa semana e ficam registrados como memoriais da graça, memoriais da salvação. Símbolos que a gente, quando olha para aquilo, lembra da salvação oferecida. Interessante a história do João aqui. Ele pagou a multa, né? A multa da memória. Falha da memória, multa. E aqui, quando a gente vai olhar para a graça de Cristo, baseado nesse verso, que Deus abriu o Jordão, Deus abriu o Mar Vermelho. Então, ao passarem o Jordão, Deus pede para Josué erguer algumas pedras como memoriais. Qual a intenção de Deus? Bom, eu vou falar aqui pelo menos 4 pontos bastante interessantes para a gente refletir. Primeiro ponto: a graça abre caminhos. Quando o povo colocou os pés na água, o rio parou. O milagre começa depois do primeiro passo. E ao primeiro passo a gente chama de fé.
Muitas vezes nós esperamos Deus agir antes de obedecer, mas Ele espera que a gente obedeça primeiro, para depois Ele agir. Interessante isso daqui. Então, dá o seu primeiro passo, põe o pé na água, fere a rocha, e Deus vai fazer o milagre. Sua parte primeiro. Dê hoje um passo de fé, ainda que as águas pareçam altas. Segunda ideia que essa lição vai ensinar sobre a graça e sobre esse memorial é que os memoriais são para o nosso coração. Josué 4, 6 e 7. As pedras do Jordão eram para que as futuras gerações perguntassem o que significam essas pedras. E eles iam dizer: o Deus, nosso Deus, abriu o mar vermelho, nosso Deus abriu o Jordão, nós passamos em seco. Deus quer que as nossas vitórias sejam contadas e não esquecidas. Escreva ou conte algum testemunho de um milagre que Deus fez na sua vida. Isso vai fortalecer a sua fé e vai inspirar a fé para outras pessoas. Terceiro ponto, a mão forte do Senhor. Josué 4, 24. O objetivo dos memoriais era mostrar que o Senhor, Deus, é fiel e forte em todas as gerações. Quando reconhecemos o poder de Deus em nossa história, ele é exaltado diante das nações e a nossa fé se consolida. Deus quer que você, em vez de reclamar dos obstáculos, comece a ver as oportunidades para que a mão do Senhor se revele. E o quarto e último ponto, o medo santo e a gratidão eterna. Josué 4, 24. Para que vocês temam o seu Deus todos os dias. Temer a Deus, não com medo, mas temor, respeito. Temer a Deus é viver em constante gratidão, lembrando cada vitória que Ele nos dá. Reserve um momento para que você possa celebrar e agradecer pelas memórias da graça de Deus na sua vida, na sua salvação. Talvez uma cura, talvez uma providência, uma grande bênção, depois do batismo, um livramento, uma mudança que parecia impossível, uma decisão que você orou por ela há 40 anos. Os memoriais da graça são um convite de Deus para nós nos lembrarmos do passado e renovarmos a nossa fé no presente. Hoje Deus nos convida para nos reerguermos no meio do desânimo, da tristeza, para um coração onde a gente possa colocar o altar da gratidão. De cada pedra represente uma história, uma oração respondida, uma promessa cumprida e uma graça recebida. Não esqueça o que Deus nunca esquece. Deus te ama. Não se esqueça. Vamos orar. Senhor, nos ajude a crer no Senhor, a confiar na sua graça sempre, porque o Senhor é um Deus de amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você?